Olá, pessoal, professora Day aqui, e agora nós vamos falar sobre a classificação dos fios. Muita gente faz cursos de fios e não consegue atuar, justamente pela ampla gama de fios que existem e que existe no mercado brasileiro. A gente tem fios que têm nomes diferentes de acordo com as marcas. Então, por mais que a gente fale algum nome, eu gostaria que vocês entendessem como este fio é com relação à estrutura do fio. Então, nós vamos às classificações. Existem diversas classificações com relação a fios e eu vou passar para vocês as principais. Então, quanto à composição, a polidioxanona, ele pode ser o fio de PDO, que nós falamos e vamos utilizar como provavelmente o fio mais utilizado dentro das nossas clínicas. O fio de polilático, que é o mesmo material que nós utilizamos hoje para o bioestimulador injetável Sculptra, e a policaprolactona, que também é um material que nós já temos um bioestimulador no mercado, como o Elancê, que é utilizado como base este material, que é a policaprolactona. Nós também temos os fios destes materiais. E quanto ao dispositivo de injeção, o nosso fio pode vir num dispositivo agulha ou cânula. Diversas marcas disponibilizam duas possibilidades, mas existem alguns fios que não têm as duas possibilidades. Então, sempre que possível, a gente vai trabalhar com fios canulados em áreas mais nobres, mas pode sim ser necessário utilizar agulhas em alguns momentos. A gente vai entender mais ao longo desse nosso bloco de fios qual é o momento de utilizar cada um desses dispositivos. Então, o fio que vem na agulha, nós chamamos de fio agulhado. O que vem dentro da cânula, de fio canulado. Quanto ao número de agulhas, o fio agulhado, ele tem uma agulha, mas ele também pode ser um fio biagulhado, e vocês vão ver como no exemplo dessa foto, o fio que tem agulhas nas duas pontas e o fio está unindo essas duas agulhas. Ele tem uma técnica de inserção específica, mas quando nós formos falar de um fio assim, nós falaremos: este fio é um fio biagulhado. Quanto ao número de filamentos, o fio pode ser de um filamento, e aí a gente vai chamar o fio monofilamentar. Então, por exemplo, o fio liso mono é o fio liso monofilamentar, um único filamento. Ou ele pode ser um fio multifilamentar, e aqui eu coloquei como exemplo o fio filler, que é um fio que tem 10 fios individuais dentro de uma única cânula. Então, ele é um fio multifilamentar. Quanto à estrutura, o fio pode ser liso, e aí liso o próprio nome fala por si, fino, quase como um fiozinho de cabelo. Parafuso, o parafuso é aquele fio que tem uma espiral, então é muito fácil de identificar o fio parafuso. Nós vamos falar também sobre cada um especificadamente, para nós entendermos quando a gente indica um, quando indica outro. O fio com espículas ou garras, tá? O fiozinho espiculado, a gente já entende que é um fio que vai agarrar na pele. Então, esse fio espiculado é o fio que vai fazer tracionamento, vai fazer reposicionamento tecidual. Ou o fio com cones. E o fio com cones já não é um fio de PDO. A gente vai ver isso mais para frente. E ele é considerado também daí um fio de tracionamento, de reposicionamento. Quanto à absorção, nós temos fios que são absorvíveis e não absorvíveis. Dentro dos absorvíveis tem o PDO, o de PLLA, o de policaprolactona, que nós falamos anteriormente, ou os não absorvíveis, então o fio russo, o fio de ouro. Quando o paciente chegar para nós e disser que ele fez um fio, mas ainda está aqui, durou muito, mas agora já foi embora e faz muitos anos, provavelmente é um fio permanente. A gente tem que entender esse paciente como um paciente que fez um fio permanente. Ainda na classificação, enquanto ele pode ser classificado também quanto ao encaixe das espículas, e aí tem espícula, a gente está falando do fio de tracionamento. Então, ele pode ser um fio com encaixes bilaterais, com encaixes tridimensionais, com entalhes em 3 direções diferentes.
Eles podem ser tetradimensionais, tendo os entalhes em 4 direções e ainda ser mais diversos que isso. E quanto à direção das espículas, também é uma classificação, uma possibilidade de classificação, e elas podem ser convergentes ou divergentes. Essas são as principais classificações a respeito dos fios. É interessante lembrar que nós temos fios, mais lisos e aí nada de reposicionamento tecidual através de um tracionamento. Os fios que possuem espículas, ou as garrinhas, são os fios longos, estes sim são os fios que vão fazer reposicionamento tecidual. Os fios que fazem reposicionamento tecidual, eles podem trabalhar também na melhora de contorno facial, suspensão de supercílios, o efeito Fox Eyes, que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, e as possibilidades elas são diversas, inclusive para pescoço e corporal, também para o fio de tracionamento. Nós temos muita liberdade em trabalhar e conhecer a classificação é muito importante para o nosso próximo passo. Então eu aguardo vocês nesse nosso próximo passo e até já.